Irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma aula. Estamos na nossa aula 42, se não me engano, e terminamos na semana passada sobre o arquétipo, falando de pombagira menina. Falamos de todos os arquétipos da direita e todos os arquétipos da esquerda. E nessa aula a gente vai começar uma nova etapa, a última etapa na realidade, onde a gente vai trazer alguns assuntos que são importantes para o dia a dia do terreiro, são importantes para a compreensão do umbandista de forma geral sobre vivência no terreiro, sobre comportamento, sobre como atender, sobre importâncias de alguns sacramentos. E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atendimentos. Então terá mais de uma aula falando sobre o tema. Obviamente eu não vou abordar todos os temas relacionados ao atendimento, mas alguns que são mais problemáticos, digamos assim, por falta de conhecimento das pessoas, por preconceitos, a gente precisa abordar para poder conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem falado durante todo o curso, né, dos arquétipos sociais, de racismos, de preconceitos, explicamos, obviamente, sobre todos os fatores, orixás. Então a gente conversou sobre muita coisa e deu um embasamento para vocês. Estudamos bastante sobre Gênese, então a gente conseguiu aí estabelecer uma base de conhecimento para a gente poder tocar os assuntos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento. Uma das coisas que a gente precisa entender que a Umbanda ela é uma religião que acaba se tornando um pronto-socorro. Não deveria ser assim. Eu não sou adepto de achar que a Umbanda lá é o último recurso e as pessoas devem vir à Umbanda porque já não resolveram as coisas nas suas outras religiões, nos seus pedidos. É normal isso, né? A gente vê claramente que alguém quando vai numa igreja católica, ele não faz pedidos emergenciais de problemas mundanos. Isso acontece só na Umbanda. Isso é uma culpa nossa, por falta de doutrina, por falta de uma preleção no início de uma gira, de explicação para as pessoas do que é a Umbanda. Mas ela acaba fazendo isso. Essa pecha que a Umbanda acaba assumindo, de que ela soluciona problemas que não são solucionáveis, que ela é uma religião sem preconceitos, faz com que muitas pessoas venham até nós para solicitar ajuda. Então é comum que pessoas com depressão, pessoas que pensam em se suicidar, pessoas que cometeram algum tipo de situação na sua vida que foi traumática, venham em busca da Umbanda, né? Grupos que são discriminados venham até a Umbanda. Isso é natural. E o umbandista ele precisa saber lidar com essas situações. Nós sabemos que muitas pessoas vêm porque estão magiadas, muitas pessoas vêm porque suas vidas não dão certos, seu relacionamento familiar ou com companheiros não dá certo. Isso é culpa absolutamente nossa. E sim, a Umbanda ela é acolhedora e ela deve acolher esses casos e deve compreender. O que acontece é que a gente não pode entender que porque nós auxiliamos a todas as pessoas, a Umbanda não tem regras. A Umbanda tem regras. Ela tem formas de ver as coisas e a nossa função não é passar a mão na cabeça, mas auxiliar as pessoas a entender uma forma de evoluir, né? Para que a sua senda evolutiva seja pertinente a essa encarnação. Não adianta uma pessoa reencarnar e não encontrar a sua via evolutiva. A Umbanda, uma das suas principais funções é ser uma via evolutiva e ser uma auxiliadora para uma reforma íntima. Por isso, tantas pessoas vêm até a Umbanda, eventualmente, e depois que estão curadas, depois que estão renovadas como indivíduos, saem da Umbanda e seguem sua caminhada. Isso é natural. Não deveria ser assim? Não deveria ser, porque a Umbanda tem todos os atributos para que a gente possa se manter nela, né, nessa via evolutiva que é tão completa. Quando nós falamos de terreiro, nós estamos falando de relacionamento interpessoal. Então, quando acontece de não podermos ter gira, né, não podermos ter contato com as pessoas, dificulta muito o trabalho de terreiro. Porque a função do terreiro é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Esse é o termo inicial, né? A gente já discutiu sobre caridade, já falou sobre isso, mas isso é o que se fala e se prega. Então, as pessoas quando vêm até que precisam do auxílio da Umbanda, elas precisam estar na frente de um guia. Essa necessidade de estar à frente de um guia pode gerar problemas para o médium. Que tipo de problemas? Se o médium não estiver preparado para lidar com determinadas situações. Esse é o básico, esse é o problema mais básico que a gente encontra. A maioria das mediunidades, como a gente já estudou, não são mais mediunidades de que eu me torno totalmente inconsciente na incorporação. Ainda existe mediunidade inconsciente.
embora muitas pessoas digam que não existe porque elas não são, a gente precisa entender que há sim, há médiums conscientes, semiconscientes, inconscientes, né, que são totalmente motores, que são cristalinos, há muitos tipos de mediunidade manifestadas. Mas esse contato que nós temos com o consulente requer que o guia, que o médium esteja conectado com o guia 100% e que ele tenha conhecimentos para conseguir conviver com as dificuldades dos outros, né? Então é muito difícil para um médium inexperiente lidar com situações onde há abusos, lidar com situações onde há traumas psicológicos muito profundos. É muito difícil para um médium que seja machista, que tenha uma visão de um mundo restrita, lidar com uma pessoa que sofreu um abuso sexual. É muito difícil para o médium, porque ele talvez não compreenda, né? Se ele estiver ainda inserido, né, numa cultura de estupro, né, numa situação com preconceitos muito arraigados, ele vai ter dificuldade de lidar com a situação. Se ele for um médium racista, ele vai ter muita dificuldade de lidar com o negro. Então o médium ele precisa extirpar os seus preconceitos e entender, porque não adianta só eu não ter preconceito, né? A gente fala, eu não tenho preconceito com homossexuais. Ok, que bom. Mas como é que é a tua postura diante de um caso de abuso com um homossexual? Como é que é o teu comportamento quando tu vê dois homens se beijando ou duas mulheres se beijando? Há algum tipo de incômodo em ti? Então o médium ele precisa entender e lidar bem com as situações e extirpar realmente seus preconceitos. Mas não só isso, se preparar. Quando nós falamos de problemas, um dos problemas mais vistos, não é o único, também não vai ser o único a ser abordado, né, mas um dos problemas mais complicados é relacionado à sexualidade. Então a gente já estudou que há 7 sentidos da vida, e um dos sentidos da vida é o sentido relacionado à vida e à geração. E neste sentido, onde está Iemanjá e Omulu, está ali inserido as relações sexuais, a sexualidade do indivíduo. Ele está ali inserido nesse 7º sentido da vida. A sexualidade, ela é uma potencialidade humana. Ela não é algo que é pecaminoso, que é problemático, como muitos pais e mães espirituais fazem pensar também. Porque essa visão de que a sexualidade é algo problemático em si, né, é claro que existem muitos problemas com a sexualidade, mas que ela é algo problemático, que é algo que pode, que sempre vai nos levar a algo negativo, é uma visão muito católica ou evangélica, mas não uma visão umbandista. A sexualidade para a Umbanda é algo sagrado. A prática, o amor, o relacionamento é algo sagrado e está ali sustentado pelos orixás. Então eu preciso primeiramente entender isso. É óbvio que há uma necessidade de aprofundamento nos conhecimentos da sexualidade no campo físico. Então como nós vemos orientação sexual, como nós vemos identidade de gênero, o que é o gênero, né, o que é o gênero de nascimento, o que é a sexualidade em si. A gente precisa ter esse entendimento e esse material para que vocês estudem está na apostila. Só que eu preciso que vocês se aprofundem mais. É claro, a gente vai falar de temáticas aqui que são muito específicas do terreiro, são muito específicas do dia a dia do terreiro. Mas não adianta eu estudar somente o que é específico do terreiro e não entender bem esse universo, porque eu vou lidar com situações muito complicadas. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu tive que fazer atendimento com mulheres que foram estupradas, ou crianças que foram abusadas. Então, para que eu possa lidar com essa situação, eu preciso ter um entendimento muito profundo sobre isso. E não somente sobre isso, sobre tudo. Eu não consigo atender alguém que tem problemas de drogadição se eu não tiver conhecimento sobre o assunto. Se eu não souber o que é um adicto, se eu não souber o que é uma adição, se eu não souber qual é o seu convívio com o mundo, né? Se eu não souber quais divindades estão ali para me auxiliar na solução daquele problema. Então a sexualidade é muito ampla, né? O universo humano é muito amplo. E um umbandista, se ele quer aplicar a Umbanda de forma correta, ele precisa entender isso. Então eu preciso ter esses conhecimentos. Eu preciso saber qual é a diferença de um homossexual, de um bissexual, de um pansexual, de um demissexual. Eu preciso ter um entendimento qual é a diferença de uma orientação sexual para uma identidade de gênero, e entender as nuances que existem nesta comunidade LGBTQIA+. Eu preciso entender que sexualidade ela pode ser deturpada tanto quanto com LGBT+, quanto com heterossexuais.
a questão de desequilíbrio energético no campo sexual não está relacionado nem à identidade de gênero, nem à orientação sexual. O que acontece é que quando nós nos deparamos com um atendimento com alguém que é homossexual, ou com alguém que é bissexual, ou um transexual, né, que é uma orientação, que não é uma orientação de gênero, é uma identidade, né? Quando eu me deparo, eu preciso entender as diferenças para não gerar preconceito na hora do meu atendimento. E por que eu tenho que ter esse cuidado total com isso, com esse assunto? E não somente com isso. Porque um atendimento mal feito em qualquer área, não só da sexualidade, mas também na sexualidade, ele pode gerar muitos problemas. Um atendimento mal feito pode fazer com que uma pessoa se mate depois do atendimento. Porque se ela tem já a ideia, se ela está sofrendo de um caso de disforia, e ela tem já na ideia de que ela está, que aquilo não é certo, porque a sociedade impôs desse jeito. Se no meu atendimento eu corroborar com isso, eu afirmar isso, eu utilizar de preconceitos no atendimento, essa pessoa pode sair da gira e se matar. Eu posso gerar no atendimento um trauma maior. Eu posso gerar no atendimento a ideia equivocada de que aquele problema que ela está passando, qualquer que seja, é um karma na vida dela. Então, se ele é um karma, é porque ela errou em algo e está sendo castigada. Eu preciso tomar muito cuidado na hora de fazer um atendimento por isso, principalmente por isso. Quando eu vou fazer um atendimento, eu preciso entender que se eu for preconceituoso, se eu for ignorante no que eu estou falando, e quando eu falo ignorante é de ignorar o assunto, eu vou causar problemas que vão se estender à família, que vão se estender à relação, e vão se estender na forma que as pessoas enxergam o terreiro. Se o terreiro ele é um local de acolhimento, eu preciso entender as pessoas, as suas diferenças, para que eu possa acolhê-las corretamente. Então, a função de entender sobre sexualidade, sobre autismo, sobre pessoas com problemas com distúrbios mentais, entender qual é a diferença de uma pessoa que possui mediunidade para uma pessoa que possui algum tipo de distúrbio mental, eu preciso estudar. Então não é só a aula de teologia que faz um bom médium. A aula de teologia te dá os caminhos para fazer isso. Então vocês como médiums, né, a maioria das pessoas que estão estudando teologia são médiums. Alguns talvez não sejam ainda, talvez venham a se desenvolver, ou já são até sacerdotes, mas a Umbanda ela tem uma função de libertadora. Né? Ela é uma libertadora. Se eu cometo erros e me restringo no meu conhecimento geral, eu vou causar problemas nas pessoas que eu estou auxiliando. A gente precisa lembrar que assim, existe profissões que são especializadas em tratar pessoas que possuem algum tipo de problema psiquiátrico. Existem lugares que são especializados em trabalhar com pessoas que têm problemas de saúde, mas não é no terreiro que acaba se tornando ali um hospital de pobres. Pessoas que não têm condições de atendimento não acabam caindo dentro de um terreiro. Então, para que eu saiba a maneira correta, eu preciso identificar esses problemas também. O guia sabe tudo? Sim, o guia sabe. O guia sabe como proceder no atendimento, o guia sabe como auxiliar a pessoa, o guia sabe o que dizer. Claro que ele sabe, mas não somos nós que interferimos no mediunismo. Quantas vezes a gente vai lá e quantas vezes vocês já devem ter sido atendidos por alguém que falou alguma coisa que estava relacionada a preconceito, ouviu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer. Várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Pessoas que incorporadas e estavam incorporadas, porque eu percebia a incorporação, ainda assim acabavam falando coisas que estavam no seu consciente, que fazia parte do seu conhecimento. Então eu preciso aprender o máximo para permitir que o guia eu faça o melhor atendimento, para que eu tenha a melhor relação com as pessoas que estão na minha frente. Essa preocupação deve ser o máximo de vocês, deve ser a principal preocupação de vocês. Bom, eu vou ficar por aqui nesse bloco, eu já retorno. Axé.